Voltamos para o segundo bloco do programa Nossa História, Nossa Vida. Hoje conversando com a dona Tereza, a Terezinha Neri Hoffmann. Dona Tereza, nós conversamos anteriormente sobre algumas questões curiosas assim, peculiares da época. A vida, ao longo do tempo, ela vai mudando alguns hábitos e alguns costumes, né? Mas como era o dia a dia da vida da família no meio rural? A senhora é uma pessoa que se criou no meio rural, se criou no campo, né, naquela região. Como é que era o dia a dia de trabalho, enfim, da família toda? Né? Olha, a minha mãe, por exemplo, tirava a gente cedo da cama. Uhum. Porque ela fazia muito queijo, ela vendia queijo. Ah, produzia queijo, certo. Ela vendia queijo, mas forma bem grande. Queijo de 2 quilos, 2 quilos. Não, acho que é 3 quilos para mais. Quilos. E daí tirava nós da cama, que era criança, para tocar os terneiros, porque era apartado de tardezinha, de noite, no dia era de madrugada, de manhã cedo. Então, para tocar os terneiros, conforme sabiam tudo, as vacas, qual era o terneiro daquela vaca. Né? Eu sei que a gente tinha uma preguiça de levantar, que Deus livre, né? Criança, criança, né? Sempre tem um pouco mais. Mas tinha que tocar os terneiros. Depois, logo que, quando uma vaca dava cria, eu, por exemplo, que era a mais velha, né? Dos menores, né? Quando eu estava com leite podre, me botavam para aprender a tirar leite. Ah, sim. A vaca, logo que dá cria, só para explicar para os nossos telespectadores, ela tem o colostro, né? Que é o leite que amamenta o terneiro no começo. Então, era esgotar a vaca para a gente aprender a tirar leite. Tirar o leite. Porque senão depois o outro leite saía sujo, porque a gente é criança, não? Claro. Então treinava com essas receitas da cria. E foi a maneira que a gente aprendeu, se criou tirando leite, e recolhendo vaca, e de madrugada, porque... Esse queijo era produzido ali e vendido com certeza na região do Prata, Veranópolis, né, para lá. Não precisava sair para vender queijo. Vinha, claro, o comprador de queijo vinha bem certinho. Hoje, inclusive, se trabalha um pouco dessa modernamente aí, né, dessa marca do queijo serrano, que é um queijo característico, tem algumas peculiaridades, um queijo colonial, mas produzido aí, eu acho que o Bom Jesus tem um trabalho muito forte em cima dessa questão do queijo, queijo serrano. Mas e aí, no dia a dia, assim? Mas era... Madrugada, né, clareado do dia, tirar o leite, né? E de tardezinha, recolher as vacas, né? Então, era 40, 50 vacas, tiravam, né? Não era 2, 3, era um lote grande. Então, recolher vaca, nós adorávamos, porque daí saía a cavalo para o campo e... E um lote grande de vaca assim dava uma diversão. Vaca, e mexia com elas, já sabiam, já estavam acostumadas. Então foi assim. Também tem um episódio que sempre é comum na vida do rural, e naquela época mais ainda, porque é a carneação, né? Carnear uma res e preparar. Naquela época acho que se fazia muito charque, né? Fazia charque, porque a gente não tinha luz, não tinha coisa. Energia nada. Elétrica, né? Geladeira e freezer não existia. Não existia. E daí então faziam charque, charqueavam tudo, a parte que iam saindo os pedacinhos, e a gente picava para linguiça, para fazer as linguiças. Sim. Então enchia aqueles varal lá de linguiça, né? A nossa linguiça campeira, que inicialmente ela era... Que daí tinha a fumaça enxugava, sempre, né? para ela enxugar a linguiça, não sentava a mosca. E o charque era salgado, charqueado, bem salgado, posava na salgado, e no dia cedo era estendida tudo, aquele... Nos varais. E daí estendiam toda a carne, abriam com um pedacinho de pau para ventilar, para enxugar bem, né? E tinha a mosca que sentava, tinha que fazer fumaça para a mosca não sentar. Todo cuidado, claro. E era aquela luta, de tardezinha recolher, de manhã cedo pro sol. Mas isso era os grandes, né, que faziam isso. Sim.
As crianças não. Não, o senhor João sempre conta a história da rosca de polvilho da Maria Joana, Dona Maria Joana, né? Que ela tinha uma cozinha de chão assim, que tinha metade asfalhada e metade sem asfalhar. E aí lá naquele espaço sem asfalhar colocava-se um tacho, né? E com um cará para fritar a rosca de polvilho, que a rosca de polvilho no fritar porque ela estoura um pouco e coisa assim, né? A rosca de polvilho frita tem que pôr na banha mais para morna do que para quente, né? Sim, sim. E ali, e virando para lá, ela vai crescendo, e conforme, daí o fogo também. Claro. E de vez em quando ela estoura, né? Nem sempre, mas de vez em quando não. Estoura e salta a banha para todo lado, né? Então por isso usava o carazinho. O cará, a vara comprida para virar e não respingar nas pessoas. Se usava com certeza também aquela questão, porque uma coisa eu cheguei a conhecer em algumas propriedades rurais, assim, o leite é acondicionado se fazia normalmente de boi criado, assim, se tirava uma guampa. As guampas, né? Razoável, né? E se acondicionava o leite. A gente. O apojo, né? Era enchido as guampas, que chamavam as guampas, né? Sim, tudo com a furadinha, com a cordinha para pendurar, né? No lugar fresquinho, lá ficava. E lá ficava. Depois de tarde eu comia leite, ou tomava leite, ou de ou noite, fervia, né? Coisa, né? Isso. A sobremesa, depois do almoço, por exemplo, era um prato de leite com cuscuz. Prato de leite com cuscuz. Cuscuz feito na tampa ou cuscuz assado também, né? O cuscuz variava, conforme eu gostava mais, era feito. E assim foi. Eu também tinha pinhão na época, né? Sim. Tinha pinhão e assim por diante. Sempre numa safra de milho verde, o milho verde cozido. Milho verde, a vida rural tem essas peculiaridades. Dependia da época, né? Dependendo da época. Mas e fazia-se muito doce Olha, a minha mãe fazia marmelada do marmelo Japão, que chamava, que era um marmelão, moço do marmelo. Tudo produzido, né? Na fazenda. Que aquele era descascado, aquele marmelo, e daí minha mãe partia, cortava, e eu não ajudava naquele serviço, não. Cortava em 3, 4 pedaços, porque eram as frutas enormes, assim. E botava na água. Ela enchia um saco, por exemplo, e botava lá no olho d'água, onde não fosse água suja, né? Depois de descascado? Depois de descascado e cortado. Ficava, eu não me lembro mais se era 6 ou 8 dias, afinal. Na água corrente? Na água corrente. Porque senão ele era muito ácido, muito forte. E daí, depois era fermentado, cozido, daí passado na peneira e feita a marmelada. E aí você fazia a marmelada? E na época de pêssego, fazia pessegada, assim, sucessivamente, conforme a fruta era feita. Claro, conforme o período da safra da fruta que tinha disponível na época, né? Mas aqui dá mais trabalho a marmelada do Marmelo Japão. Que era Marmelo Japão. Não existe ainda, será, esse tipo de marmelo? Eu acho que ainda deve existir. Porque depois tinha o marmelo comum. Menorzinho, né? Menor, que aquele o outro era ácido. Esse mais comum não é tão ácido. Mas o rendimento também é outro, né? É outro tipo, né? E esse ainda, eu acho que não existe por aí tudo. O marmelinho comum, o ano passado ainda comprei marmelada de marmelo comum. Esse tem por aí. Um episódio, a gente vai entremeando sempre no nosso bate-papo, interessante da época e que circundou por ali, foi o São João de Maria, né? O monge João Maria. A senhora tem alguma coisa para relatar? Assim, sei o que contavam, né? Porque a minha avó, a avó Maria Joana, ela conheceu São João de Maria. E depois tinha a falecida Silvana, que morava ali perto, conheceu também, e era muito devota do São João de Maria, mas até eu vi fotografia dele, sentado, sei lá, não me lembro direito mais da fotografia dele. Mas ele sentado, assim, não sei se era num barranco, numa pedra, numa coisa. E o que elas contavam dele, assim, como
que ele passava por ali de vez em quando? Como é que... ele falava o futuro, né? Meu profeta. Meu profeta. Então, ele dizia que ia chegar um tempo que não iam saber se era inverno ou verão, ia chegar um tempo que não sabiam se era homem ou era mulher. Isso aí está acontecendo porque os homens de cabelo comprido agora. Pois é. E vestido, e as mulheres vestidas de homem também, né? No caso. Então, de longe até não dá para diferenciar, às vezes se é homem ou mulher, né? É verdade. E assim outras coisas que ele contava. Disse que ele contava, eu não conhecia. Sim. Não, mas os relatos, ele passou por aqui na época de 1912, 1910, então tem que ser relato contado mesmo, né? Assim como a senhora está fazendo. Por exemplo, chegou um tempo que não sabia se era inverno ou verão. Por exemplo, agora... Uma alteração climática, né? Tem feito isso, né? Porque às vezes é um frio louco. Ontem, por exemplo, domingo, lá no sítio, estava um frio horrível. Pois é, em pleno verão. Em pleno verão, aí na iminência do verão, dia né? 21, exatamente. São João de Maria foi um personagem que andou... Então a dona Maria Joana conheceu ele? Ela conheceu. E ele caminhava por lá, passava por lá, fazia algum sermão, alguma coisa? Como é que era a história dele, a questão das águas ali? Ele sempre parava perto de um olho d'água, né? Diz que ele como é que diziam? Ele abençoava a vertente, aquela que nunca secava, não sei o quê. Como aqui a biquinha. Isso. Que ele abençoa a biquinha, que a biquinha nunca vai secar. E como é que é? Quem beber água da biquinha, por aqui ele volta para cá, não sai daqui. Isso. Eu cheguei a conhecer alguns olhos d'água aí pelo interior, que eram conhecidos como o olho d'água de São João de Maria. Ali no Tupinambá, por exemplo, tem ali que sai na estrada ali. Isso. Que diz que foi bento por São João de Maria. Não sei. Muito bem. A senhora teve depois da senhora, nessa fase que nós falamos antes ali, da sua infância e coisa, a senhora foi estudar em Nova Prata, né? Eu fui estudar em Nova Prata. Estudou em que colégio lá? Como é que era o nome? Nossa Senhora Aparecida. Ficou interna lá daí? Fiquei interna, eu fiquei 6 anos interna. 6 anos interna, fez todo eu fiz ginásio da época, como é que chamava? O ginásio. Eu cheguei lá, entrei no 4º ano primário, no caso. Sim. E daí no 5º ano fazia a admissão, que era para entrar no ginásio. Eu fui a segunda, porque teve uma turma na minha frente, e eu fui da segunda turma. Do ginásio do colégio lá, Nossa Senhora Aparecida, de Nova Prata. E foi feita a segunda turma, foi a nossa, que eu estudei, né? Sim. Nós vamos pedir um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.